Falando de médias móveis, a gente usa algumas em tempos gráficos diferentes por motivos diferentes e eu vou explicar para vocês na tela aqui o que elas são e o que elas fazem, tá? Falando lá do gráfico de 60 minutos, a gente já falou sobre o Trade Location, então não vou voltar nelas porque elas não funcionam basicamente como a gente vai fazer, como a gente vai mostrar as outras, tá? Então eu já falei disso lá e das médias lá no Trade Location, já está explicado. Quando a gente vai lá para os 5 minutos, a gente tem duas médias diferentes. A média de 20, aritmética, e a média de 200 períodos aritmética. Todas essas duas médias, elas funcionam como linhas de tendência dinâmica. Olha só o nome, linhas de tendência dinâmicas. Então, primeiro, elas servem para validar a tendência daquele fractal nos 5 minutos, ou seja, tanto a inclinação da tendência quanto a direção da tendência, para cima ou para baixo, mais inclinada ou menos inclinada, e elas vão ser usadas como região de interesse de negociação, para entradas, saídas, realavancagens, desalavancagens e posicionamentos de stop. Quando a gente olha no gráfico aqui na tela, vocês podem ver que essa média de 20 períodos, que é a amarelinha aqui que a gente coloca, quando eu puxo ela para trás aqui, ela determina movimentos de tendência no mercado, ó. Então aqui ela marcou uma tendência, 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 aqui ela marcou uma tendência. Tendências mais inclinadas como essa, tendência menos inclinada como essa. Agora é importante vocês entenderem o seguinte, quando a média está no meio dos preços, quando o mercado está consolidado, linha de tendência não funciona, tá? Como assim, Felipe? Quando o mercado está consolidado, média móvel não funciona. Por quê, Felipe? Porque ela é uma linha de tendência dinâmica. Ela é uma linha de tendência que se ajusta ao movimento dos preços, tá? Mas ela faz o papel de linha de tendência. Ela não funciona para cruzamento de média, para toque de média, nada. Ela faz o quê? O papel de limitar o mercado na alta ou na baixa como uma tendência. Olha aqui. Um exemplo claro disso, ó. Então a gente tem uma tendência definida de baixa nesse fractal no índice, tá? No mini índice, e ela testa na média e volta, testa na média e volta, testa na média e volta, testa aqui, né? Passa um pouco, mas testa e volta a definir a tendência. Ou seja, aqui mais inclinado, aqui menos inclinado, mas principalmente nessa primeira região aqui, ó, onde ela faz vários desses testes em média, certo? Ó, a gente pode ver que ela define o mercado numa tendência. E óbvio, você pode operar os retornos às médias, você pode operar os pullbacks na média de 20 com os padrões clássicos. Então, por exemplo, a gente tem teste, confirmação, gatilho e o fluxo sendo puxado aqui. É uma entrada clássica num 5 minutos numa média, num retorno de média de 20. Aqui a mesma coisa, teste, confirmação, o próprio gatilho branquinho ali, chamada de fluxo, padrão de entrada, depois o mercado faz um pullback na média ali. Então é muito clássico esse tipo de análise, porque a média de 20 períodos nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos aqui, ela é uma média muito clássica, tá? Clássica quer dizer que todo mundo use, por isso ela funciona muito, beleza? Mais do que só o componente matemático. É importante entender que média móvel de 20 períodos e 200, que eu vou mostrar agora para vocês nos 5 minutos, elas fazem o papel de linha de tendência dinâmica. Mercado consolidado, esquece média, não pode usar a média como parâmetro de operação, de região de interesse, nada. Mercado consolidado, não se usa média de 5 e 200 nos 5 minutos. Não, elas não estão válidas. Ela está no gráfico, mas elas não estão válidas, tá? Vamos voltar para a tela aqui. Eu vou botar uma média de 200 agora. E eu geralmente costumo botar ela de azul, mas você pode botar na cor que você quiser. Ela funciona de linha de tendência também? Funciona. Só que olha aqui, ela funciona num fractal muito maior. Então quando eu dou um menos no gráfico, olha lá como é que ela faz o papel de linha de tendência linda, ó. Tendência, 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 agora uma tendência de novo e aqui o mercado lateralizado sem a média funcionar. Então é muito nítido saber que, Felipe, mas quando eu estou com o zoom no gráfico, o que eu preciso saber dessa média? Eu preciso saber que como essa média faz o papel de linha de tendência, eu dou um zoom menos no gráfico, olho a tendência maior e volto o gráfico
para o Zoom+, para entender, cara, quando esses preços que estão aqui embaixo voltam lá para cima e tocam nessa média de 200 períodos, que está marcando uma tendência de baixa, é óbvio que os preços vão reagir a isso. É óbvio que os preços vão defender ali, vão travar ali. E a mesma coisa o contrário. Os preços estão numa tendência de alta. Ele retorna à média de 200, é óbvio que ela vai travar ali. Entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, ela funciona de novo como linha de tendência dinâmica e a gente vai usar ela como região de interesse de negociação para nossas entradas, saídas, realavancagens, desalavancagens e posicionamentos de stop. A mesma coisa da média de 20, tá? A média de 20 e a média de 200 são usadas nos 5 minutos. Agora eu vou mostrar para vocês outras duas médias que a gente usa no gráfico de 2 e 1 minuto. No gráfico de 2 minutos, dá uma olhada aqui, ó. Vou mudar o gráfico para 2 minutos. E eu vou passar a colocar uma média agora de 89 períodos. Por que de 89 períodos, Felipe? Agora ela muda um pouquinho de motivação, tá? 89 períodos no 2 minutos, 34 períodos no 1 minuto. Por que isso? Vocês já perceberam que 34 e 89 são números de Fibonacci, da sequência Fibonacci? Pois é, isso não é à toa, tá, pessoal? Quando a gente foi fazer os nossos testes, e eu fiz um treinamento uma vez com um russo, ele que me passou essa média de 89 períodos no 2 minutos. Ele chamava ela de Monkey Line, que era a linha do macaco. Era uma brincadeira que ele fazia, que ele dizia que o mercado gangorrava nela e saltava para o outro lado. É muito coincidente a média de 89 quando a gente tem eventos de Jump Across the Creek ou Breaking the Ice lá nas estruturas de Wyckoff. É muito comum que a região da quebra do gelo na distribuição ou do Jump Across the Creek na acumulação sejam rompendo as médias de 89 períodos ou de 34 dentro do seu fractal, 1 ou 2 minutos. Por que isso? Porque essas médias, nesses padrões de preço, elas não estão aí por conta de validarem tendências, elas não estão aí para servirem como linhas de tendência dinâmica, elas estão aí para servirem como limitadores de ciclo. Agora confundiu, Felipe. Lembra lá na teoria de Elliott? Lembra que eu falei para vocês que Elliott, mais do que a teoria das ondas, ele teria determinado, na verdade, que o mercado trabalha em ciclos e não só em ondas? Lembra que eu falei também que o Elliott colocou na teoria dele a teoria fractal e a proporção φ, a proporção áurea, para medir essa evolução das ondas e dos ciclos? Pois é, quando você vai botar essas linhas de tendência, de 34 períodos no minuto e 89 períodos no 2 minutos, elas fazem o papel de limitadores de ciclo. O que elas fazem? Quando um ciclo termina, ela quebra essa onda, inicia outro ciclo, quebra essa onda, inicia outro ciclo. Então ela é uma marcação de ciclos, tá? E os ciclos, obviamente, te indicam final de movimento. 1, 2, 3, 4, 5, ABC de correção, para cima ou para baixo. Olha só que interessante no 2 minutos, quando a gente dá um zoom menos no mercado, eu vou dar um zoom menos, bem menos, tá, pessoal? Para vocês verem o ciclo se quebrando, tá? Então tá aqui, ó. Olha como é que o ciclo se quebra a partir daqui. Aí ele vem, monta, olha como é que ele se quebra a partir daqui. Aqui o mercado consolida. Aí ele sobe aqui, ó, o ciclo se quebra a partir daqui. Ele faz inclusive 2 pullbacks na média. O mercado cai, quebra o ciclo, ó o Jump Across the Creek aqui, ó. Vai lá em cima, óbvio que tem um gap, isso aqui é uma continuidade de movimento, vocês já entenderam, né? E aí o mercado passa aqui, ele quebra o ciclo aqui de novo, ó o pullback, vai lá em cima, não consegue quebrar o ciclo, continua, e aqui ele está dando uma continuidade, uma quebra de ciclo. Olha aqui, ó. Se a gente for pegar isso tudo aqui, ó, isso aqui pode ser considerado o registro de uma estrutura. E olha como é que a média está quebrando o ciclo, fazendo o mercado jump across creek. Tá? Então a gente está juntando a análise. E quando a gente vai para o 1 minuto, se eu mudar aqui para a média de 34, que normalmente eu gosto inclusive de colocar ela de outra cor, para não confundir, eu coloco ela de marronzinha, tá? Quando você coloca ela aqui, e dá um menos no gráfico também, dá um zoom menos no gráfico, né, proporcionalmente ao ciclo, ela faz a mesma função. Olha lá. Ela quebra o ciclo, aí ela vem lá embaixo, aqui ela quebra o ciclo, ela sobe, aí ela quebra o ciclo, ela desce, aí ela quebra o ciclo, ela sobe, aí ela quebra o ciclo e desce, aqui ele não conseguiu quebrar o ciclo, conseguiu quebrar o ciclo aqui em cima, olha como é que faz o pullback aqui, ó. Devolve, explode o mercado, aqui está quebrando, aí quebra o ciclo aqui, o mercado cai, quebra o ciclo aqui, o mercado sobe, aqui o mercado está acontecendo ao vivo, estamos no dia de hoje, ó. Olha como é que ela vem dando parâmetro de linha de tendência, aí ela quebra o ciclo, ó.
Aí o mercado sobe, olha como é que faz um pullback nela certinho, devolve, avança e já não volta mais, quebra o ciclo de novo. O mercado cai, olha uma estrutura menor aqui, intra-candle. Ó, ponto de movimento de parada, spring, secondary test, LPS, o último pullback, explosão de preço. E olha como é que ela quebra o ciclo, jump across the creek e o mercado sobe de volta, tá? Então tudo isso, se a gente for calcular na teoria fractal, as médias de 34 e 89 períodos no 1 e no 2 minutos respectivamente, elas fazem essa função de medir os ciclos para a gente, tá? Isso aí vocês não vão ouvir em lugar nenhum, só aqui na Academia Alta Renda, não tem ninguém que fale isso no Brasil, não tem ninguém que acessou esse estudo que a gente fez em relação aos ciclos lá com esse russo. Esse cara é um dos únicos no mundo que fazem isso, tá? Mas vocês vão ver que funciona absurdamente bem. Essas duas médias, principalmente a 8,9, são coisas realmente completamente fora da curva e vocês vão gostar muito quando vocês colocarem no gráfico e começarem a usar. Lembrando, 5 minutos, média de 20 e média de 200, as duas aritméticas. 2 minutos, média de 8,9. 1 minuto, média de 34, também aritmética.